Muito boa noite a você que nos acompanha pelo YouTube no canal da Beat Church TV. Hoje nós vamos ter mais um grande culto e eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração, porque a palavra dele nunca volta vazia. Então que você possa estar com os teus ouvidos abertos, com o teu coração atento, porque eu tenho certeza que depois dessa palavra você vai receber algo novo de Deus. Feche os seus olhos onde você está, nós vamos orar agora para que possamos entrar na presença do nosso Deus. Nós te agradecemos, ó Pai, por mais esse dia que estamos na Tua presença, mais esse culto, ó Pai, ao Senhor que fazemos nesta noite. Nós te agradecemos, ó Pai, porque no meio de tantas coisas que têm acontecido, a Tua mão forte tem nos sustentado. Nós pedimos perdão pelas nossas falhas e nessa noite, ó Pai, Senhor, nós abrimos os nossos corações e queremos receber, ó Pai, queremos aprender mais da Tua palavra. Senhor, eu abençoo todos aqueles que estão nas suas casas agora, acompanhando, ó Pai, pelo YouTube a Tua palavra. Senhor, abençoa a vida de cada um. Em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos. Amém. E nós vamos agora para ouvir um louvor de adoração ao nosso Deus. E você que está nos acompanhando, você pode ver aí durante o momento de louvor, vai aparecer um QR Code e todas as formas que você pode participar com os seus dízimos e com as suas ofertas. Deus tem sido fiel com a sua vida, com a minha vida, e agora é hora da gente reconhecer e retribuir a obra do Senhor. Então você pode ver aí, você pode participar pelo Cash App, pelo Zelle, pelo Vimo, você pode mandar uma mensagem de texto para essa que está aparecendo na sua tela, ou então usar o nosso aplicativo ou QR Code. Todas essas informações vão ficar durante o momento de louvor. Que Deus te abençoe e já já a gente volta para aprender e ouvir a palavra do Senhor. Deus te abençoe. Encontrei a paz, os ventos cessarão ao ouvir sua voz, paz que acalmou o mar, as ondas cessarão com o poder da sua voz. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, não temerei. As trevas estremecem. Jesus, Jesus, não temerei. Teu vento sopra
É muito comum quando a gente encontra alguém que a gente não vê, ou até de manhã na nossa casa com a nossa esposa, com os nossos filhos, quando a gente encontra um amigo, quando a gente está na rua, a primeira pergunta que a gente faz para essa pessoa é: e aí, como é que você está? Como você está? E geralmente a gente tem umas respostas padrão. A pessoa fala: eu estou bem, eu estou corrido, estou bem ocupado. Mas ultimamente, com essa situação toda que a gente está vivendo no mundo, eu tenho ouvido uma resposta, a resposta mais frequente que eu tenho ouvido, vamos dizer assim, a cada 10 pessoas que eu encontro, 9 respondem: eu estou cansado. E você, como é que você está? Você está cansado? É uma resposta muito comum e talvez você esteja em casa e você se pergunta assim: pô, mas eu não estou saindo de casa, eu não estou tendo muita coisa para fazer, como que eu posso estar tão cansado? E as pessoas hoje no mundo, elas estão cansadas. Tantas coisas acontecendo, tantas perguntas sem respostas. Da onde que vem esse cansaço? Porque quando nós temos um cansaço físico, basta a gente dormir, relaxar um pouco e logo a gente está descansado. Porque se você está cansado, como é que você resolve isso? Descansando. Mas eu tenho encontrado com pessoas, e até mesmo eu passando por algumas vezes isso, eu durmo cansado e você acorda e você está cansado. Então esse cansaço que nós estamos vivendo nos dias de hoje não é um cansaço somente físico, mas é um cansaço, um estresse mental, um cansaço emocional, um cansaço na alma que as pessoas estão vivendo. Hoje tudo voltou para o digital. Aliás, você está acompanhando a gente aqui num culto digital. Você está na sua casa, eu estou aqui falando com você, falando com uma câmera, e você está me vendo e me ouvindo aí na sua casa. Mas hoje nós estamos sendo bombardeados pelo mundo digital. Toda a comunicação, hoje em dia, esses dias eu tive que ir no médico há um tempo atrás, alguns meses atrás, adivinha, o médico foi uma videoconferência. Eu falei: gente, como é que você vai medir meu pulso, doutor? Mas foi digital, eu conversei com ele pelo vídeo, ele fez várias perguntas, então ir no médico de forma digital. Então, tudo tem acontecido de forma digital, você abre o seu telefone, o Instagram, e hoje você começa a estudar, muitas lives acontecendo ao mesmo tempo. Então, hoje nós estamos sendo bombardeados por informação, e o que está acontecendo é uma sobrecarga mental de informações que vêm por todos os lados. Todo mundo hoje quer trabalhar pela internet. Então você vai ver no Instagram e outras redes sociais, no YouTube, pessoas vendendo infoprodutos. Talvez você nunca antes tinha ouvido falar nessa palavra. Infoproduto é a palavra da vez. Todo mundo está lançando um. E aí você não sabe por onde começar a consumir, porque antes, para comprar algo, você ia no shopping. Agora, você fica no seu celular. E tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo. O mundo está mudando, o dinamismo mudou e talvez esse seja um dos motivos pelos quais estamos cansados. Estamos cansados porque muitas pessoas perderam o emprego, estamos cansados porque muitas pessoas perderam entes queridos nessa pandemia. O cansaço de um novo tempo, algo que está mudando e por isso estamos cansados. Esses dias eu conversava com um amigo que mora em São Paulo e ele levava antes cerca de 1h30, 2 horas dirigindo para o trabalho e na volta a mesma coisa. Então ele passava mais ou menos entre 3 e 4 horas dirigindo no trânsito para chegar no trabalho. E aí, quando eu fiz essa pergunta para ele que está trabalhando de casa agora, então ele está economizando de 3 a 4 horas de trânsito ficando em casa, quando eu perguntei para ele: e aí, como é que você está? Ele virou para mim e falou: estou cansado. Eu falei: não, peraí, tem alguma coisa errada que não está certa. E eu falei: como assim? Você hoje não está mais perdendo esse tempo todo no trânsito, você ganhou 4 horas do seu dia em casa, como é que você pode estar cansado? Ele falou: Cleiton, esses dias eu estava pensando nisso e o tempo que eu ia dirigindo no trânsito para o meu trabalho era o tempo que eu estava ouvindo um livro que eu estava lendo, era um tempo que eu estava assistindo notícias, ouvindo uma mensagem, mas hoje eu não tenho mais esse tempo. Eu passo o meu dia trabalhando, cuidando dos meus filhos, falando com a minha esposa,
tudo ao mesmo tempo. Antes, eu conseguia colocar em compartimentos. Eu conseguia separar. Quando eu estava trabalhando, eu estava trabalhando. Quando eu estava com os meus filhos, eu estava com meus filhos. Quando eu estava com a minha esposa, eu estava com a minha esposa. Só que agora é tudo junto e misturado. Você não consegue mais separar na sua cabeça, porque você está trabalhando com uma mão, com a outra você está ali no computador tendo videoaula com seus filhos. Ao mesmo tempo, você está ouvindo a sua esposa pedindo por uma ajuda. Então as pessoas estão cansadas porque o estilo de vida mudou. São tantos mentores oferecendo mentorias, tantos psicólogos oferecendo terapias, tantos personal trainers oferecendo planilhas de treinamento online, tantos homens e mulheres de negócios oferecendo soluções mágicas para você começar o seu negócio online, para você fazer dinheiro nesse negócio no e-commerce, ou então investindo nas ações, em coisas diversas na internet. E você fica pensando, até os cultos, as igrejas investindo muito na comunicação digital, porque essa é a forma de transmitir a palavra, e de repente você fica assim, o que está acontecendo? O que está acontecendo hoje em dia é porque a gente está desconfiado daquilo que a gente está ouvindo. Fala a verdade. Você ouve alguém falando numa live na internet e você fala, esse cara, ele começa falando, vou fazer 7 dias de live gratuito, com informações e conteúdos imperdíveis, 21 dias de live. E você sabe, você acompanha aquele conteúdo e você vê porque é de graça. E no final vem uma grande venda. No começo da pandemia você assistia entusiasmado, mas agora você já fica... No primeiro dia você fala, eu sei que ele está falando que é gratuito, mas no final vai vir um pacote para você comprar. E isso faz com que a gente viva desconfiado. Porque tudo aquilo que a gente ouve, a gente está esperando que aquela pessoa no final vai vender alguma coisa para a gente. E a gente fica assim, o que está acontecendo? Não existe nada de errado, eu vejo você que está me ouvindo, eu não tenho nada contra você vender um infoproduto. Por quê? Porque tem muito conteúdo bom na internet. Hoje em dia, a gente não precisa mais ir para os lugares participar de palestras, você ganhar conhecimento, está tudo hoje no celular. Eu fiz alguns cursos, algumas mentorias durante esse tempo e fui muito abençoado por aquilo que eu recebi. Mas fica difícil selecionar, porque claro, no meio de muita coisa boa, tem muita coisa ruim e a gente precisa aprender a selecionar. Então hoje a gente fica pensando assim, o que eu devo ouvir? Quem que eu devo prestar atenção? O que eu devo reter? Afinal de contas, a palavra diz, retenha o que é bom. O que é bom hoje em dia? E aí, eu faço uma pergunta. Você está cansado disso tudo? Você está cansado desse novo tempo? Como se acostumar com esse novo tempo? E eu quero te falar uma coisa. Por que nós estamos cansados? O que eu tenho que fazer? E eu quero ler uma palavra, um trecho das Escrituras que relata um momento de cansaço, de tensão dentro do povo. E uma solução que Jesus trouxe. Presta bem atenção, porque essa solução de Jesus, ela vai servir para o meu coração e para o seu coração. Você que está cansado, com tudo isso que está acontecendo, você está exausto. Exausto desse novo estilo de vida. De tudo isso que está acontecendo, é muita informação. Eu não sei o que fazer, eu preciso pagar minhas contas, eu preciso ensinar meus filhos na escola, eu perdi um ente querido, eu durmo, mas estou cansado. Se você está cansado, você está nessa condição, Jesus tem uma palavra para você. Vamos abrir no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, nos versículos de 28 a 30. Jesus diz assim, venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as vossas almas, para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Depois de ler algo assim, você até respira. Jesus, ele está oferecendo descanso para o cansado e para o sobrecarregado. O cenário aqui de Mateus capítulo 11, se você ler os versículos anteriores, foi logo depois, Jesus instrui os 12 discípulos em Mateus capítulo 10, e no início do capítulo 11, Jesus a Bíblia fala que ele foi pregar nas cidades da Galileia. E ele está ali reunido, de repente, os discípulos de João
a mando de João Batista, vieram para perguntar se ele era o Cristo que havia de vir. João Batista estava preso. E Jesus começa ali a falar para aquelas cidades, para aquelas pessoas, uma multidão que estava ali, a Bíblia diz. E de repente Jesus ele começa a entrar numa discussão. E ele fala assim, olha, João Batista veio, ele não comia e não bebia. E vocês falaram que ele tinha demônio. Agora o Filho do Homem vem, que come, comendo e bebendo. Fazendo todas estas coisas e vocês falam que ele está errado também, que ele tem demônio. Então é uma discussão, quem que eu tenho que ouvir? Eu tenho que ouvir João Batista, eu tenho que ouvir Jesus, eu tenho que ouvir os religiosos. Jesus, ele traz uma situação muito similar àquela que a gente está vivendo nos dias de hoje. Quem que eu devo ouvir? O que eu tenho que fazer? Quem que está falando a verdade de fato? E Jesus ele traz essa mensagem e logo depois ele traz também para as cidades de Corazim, de Tiro, de Sidom, de Cafarnaum, e ele fala assim, vocês precisam se arrepender. E aí logo depois de falar tudo isso, Jesus entra com esse verso e ele fala, venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Jesus ele está convidando. Olha, diante de toda essa confusão, vamos dizer assim, desse cansaço, Jesus está falando, olhem para mim, olhem para mim. E aí você pode fazer a pergunta, tá bom, Cleiton, eu já entendi, eu estou cansado. O que eu tenho que fazer? E eu vou falar 3 pontos para você. Em primeiro lugar, nós devemos ir até Jesus. Nós devemos ir até Jesus, por quê? Porque Jesus, ele te recebe. Jesus, ele nos recebe. Ele começa o verso dizendo assim, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. A verdade é que nós temos que voltar para o nosso Criador. Diante de tantos caminhos, de tantas vozes, de tanto barulho, de tanta possibilidade, o que nós devemos escolher? Nós devemos voltar os nossos olhos para o nosso Criador. E Jesus, quando ele fala isso, ele lembra de um texto, ele faz menção desse texto que está lá no Antigo Testamento, no livro de Jeremias, capítulo 6, versículo 16. Era um momento similar em que Deus estava falando que o povo de Deus, o povo dele estava sendo cercado pelos inimigos pelas más decisões. E ele diz assim, olha, ponham-se nas encruzilhadas e olhem, perguntem pelos caminhos antigos, perguntem pelo bom caminho e sigam-no e acharão o quê? Descanso. Mas vocês disseram, não seguiremos. Isso está no livro de Jeremias, capítulo 6, versículo 16. O povo estava seguindo caminhos errados. Então, nessa hora em que as pessoas estão discutindo e lançando as suas vozes na internet, dizendo, eu tenho a verdade, e você fica ali cansado disso tudo, o que você tem que fazer? Jesus fala assim, vem até mim, olhe para mim, porque eu tenho descanso para vocês. E a gente vai continuar explicando como esse descanso vem. E olha, deixa eu falar uma coisa. A palavra diz assim, que todo aquele que o Pai me der virá até mim. E aquele que vir até mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Se você chegar perto de Jesus, Ele nunca vai te desprezar. Ele sempre vai te acolher. Jesus ele está falando assim, olha, no meio de toda essa situação, de todo este cansaço, você que está cansado, vem até mim, porque eu vou te dar descanso. Mas ele continua dizendo como esse descanso vem. Aí você pergunta, tá bom, Cleiton, eu já entendi, eu tenho que ir até Jesus. Agora, por que eu tenho que ir? Por que eu tenho que ir até Jesus? E aí vem o ponto 2. Nós devemos ir até Jesus, porque Ele nos ensina. Como eu tinha falado, muitos hoje têm tentado ensinar. E muitos como você e eu também temos tentado e buscado aprender. E não, como eu disse no começo, não tem nada errado em você buscar orientação com pessoas, em você buscar aprendizado com pessoas que têm conhecimento. Mas Jesus, quando ele andou entre os discípulos, ele andou mostrando qual caminho eles deveriam seguir, como eles deveriam agir, como eles deveriam reagir. Jesus ele mostrava como nós devemos doar e como nós devemos orar, como nós devemos julgar e como nós devemos ajudar as pessoas, como jejuar
e como julgar todas as situações, sempre com muito amor. Um amor tão grande que a palavra de Deus ela diz que ninguém pode dar maior amor do que aquele que deu a sua vida, que dá a sua vida pelos seus amigos. Tantas pessoas querendo aprender, muitos querendo ensinar. Não tem nada errado você buscar pastores, mentores, médicos, mas que tal você buscar, em primeiro lugar, aquele que é o sumo sacerdote? Ao invés de buscar somente mentores, que tal você buscar aquele que é o mestre dos mestres? E ao invés de você buscar somente uma ajuda no médico, que tal buscar primeiro aquele que é o médico dos médicos? Eu costumo dizer uma coisa, que a nossa oração, ela deve ser a nossa primeira atitude e não o nosso último recurso. O que acontece muitas vezes na nossa vida é que a gente vive a nossa vida, a gente tenta esgotar todos os nossos limites e aí quando não dá certo a gente vai orar. Mas o que Jesus ensina é que nós devemos orar primeiro. Nós devemos buscar orientação do Pai primeiro. Afinal de contas, a paz de Cristo é árbitro nos nossos corações. O que nós devemos fazer? Pergunte para o Mestre. Pergunte para Jesus. Jesus está falando, vem até mim. Pergunte para mim aquilo que deve ser feito, porque eu vou trazer descanso. Então esse é o motivo pelo qual nós devemos ir até Jesus. Porque Jesus, Ele nos ensina. Em terceiro lugar, o motivo pelo qual nós devemos ir até Jesus é porque Jesus, Ele nos traz descanso. Ele termina esse pensamento dele dizendo assim, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Aí você fala, como? Como eu vou encontrar descanso para minha alma? Jesus ele fala assim, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando Jesus ele coloca essa figura, ele estava falando com pessoas que entendiam sobre essa figura de linguagem. O jugo era um pedaço de madeira que era colocado no lombo de 2 bois, geralmente. E como é que funcionava? Antes disso, antes de criarem esse jugo, os bois eles eram amarrados pelas cordas. As cordas eram amarradas no corpo dos bois e eles puxavam a carga, só que era algo que trazia muita dor para o boi. E era muito cansativo. E aí quando eles fizeram um jugo, eles colocavam 2 bois, esse pedaço de madeira entre eles, e essa corda então no meio dessa madeira, desse jugo, e isso fazia com que agora 2 bois carregassem aquela carga. Eles dividiam o peso, eles trabalhavam juntos e eles carregavam juntos aquilo lá. Quando Jesus ele traz essa mensagem para você e para mim, que estamos cansados, Jesus ele diz assim, vem até mim, você que está cansado e sobrecarregado, porque eu vou te trazer alívio. Aprende de mim, eu tenho coisas para te ensinar durante esse período de cansaço. E aí ele diz assim, tome sobre vocês, vocês vão encontrar descanso para as suas almas, porque o meu jugo é suave. Ele fala assim, olha, se você me procurar, e se você estiver disposto a ser ensinado por mim, eu vou ajudar você nessa caminhada. Jesus, ele vem trazer alívio e não mais peso. Jesus, ele vem ajudar você na sua caminhada, para a sua caminhada ficar mais leve, para a sua caminhada ficar mais prazerosa. Em momento nenhum a gente vê Jesus prometendo uma vida fácil. Não, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. O que Jesus faz é oferecer ajuda a você nessa caminhada. E Jesus ele promete estar sempre ao seu lado, mas ele faz um convite para você que está cansado e sobrecarregado. Ele fala, vinde até mim. Eu quero fazer uma proposta para você que tem buscado tantos meios para aliviar o seu cansaço, para aliviar o seu estresse. Eu não quero que você pare de fazer nada que você está fazendo, mas eu quero convidar você a ir até Jesus. Dê uma chance para o Mestre de mostrar que Ele tem algo para te ensinar. E dá uma chance a Jesus para Ele carregar esse peso com você. Porque é isso que Jesus oferece, esse alívio não momentâneo, mas um alívio permanente, uma leveza de caminhar permanente. A gente conversa com tantas pessoas que estão cansadas, mas ao mesmo tempo, pessoas que têm caminhado com Jesus, elas têm uma palavra de esperança, porque elas acreditam que aquele que começou a boa obra em minha vida, Ele é fiel para cumprir até os dias de Cristo Jesus. Então Jesus, em muitos momentos, Ele veio oferecer esse alívio para as pessoas.
Lembra naquele momento que você conhece que Jesus ele multiplica pães e peixes? Logo depois de fazer isso, Jesus ele vem falar, eu sou o pão da vida. Quando aquela mulher samaritana estava sentada naquele poço de Jacó, ele fala assim, se você beber da água que eu tenho para te oferecer, você nunca mais terá sede. Jesus ele se identifica como a porta, como a luz, como um bom pastor e também como o caminho, a verdade e a vida. Jesus é essa pessoa que no meio desse cansaço, ele se apresenta para você e ele diz assim, eu estou aqui, eu entreguei a minha vida por você, mas eu não parei por aí, eu ressuscitei e hoje eu estou à direita do meu Pai e eu enviei o meu Espírito que vai te ensinar tudo aquilo que eu te ensinei, que eu já ensinei. Jesus ele vem oferecer alívio na caminhada. Se você está nessa noite ouvindo a gente e você está cansado, eu quero nesse momento fazer uma oração por você e com você, para que Jesus, ele entre no seu coração, para que Jesus, ele caminhe com você, para que ele coloque o jugo dele em você, para que ele coloque os braços dele em você, para que vocês caminhem juntos, para que você possa caminhar de forma mais rápida, que você possa caminhar de forma mais leve e de forma mais prazerosa, porque ele diz assim, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Você que está cansado, você que respondeu essa pergunta, e você sabe que o seu cansaço é na alma, porque não é só o seu corpo que está cansado, mas é um cansaço na alma. Jesus nessa noite, ele diz assim, meu filho e minha filha, eu vou caminhar contigo e eu vou trazer alívio para o seu cansaço. Eu queria orar com você nessa hora e pedir que Deus, que Jesus, abrace a sua vida e que você possa encontrar esse alívio, esse descanso, tendo a certeza que Ele está no controle de todas as coisas, que Ele é o Deus Todo-Poderoso e que Ele tudo pode. Não existe nada impossível para o nosso Deus. Se você quer receber essa oração, ore comigo agora nesse momento. Pai, nós te agradecemos ao Senhor pelos momentos em que tivemos aqui, ouvindo a Tua palavra e entendendo que nesse momento de tantas informações, não sabemos a quem ouvir ou a quem recorrer. Neste momento, Jesus, nós vamos até o Senhor, assim como o Senhor propôs que nós viéssemos a Ti, para que possamos, ó Pai, trazer todo o nosso cansaço e a nossa sobrecarga, para que pudéssemos ser aliviados pelo Senhor. Senhor, pedimos que o Senhor alivie o nosso cansaço e a nossa sobrecarga, ó Pai, para que então, Senhor, aliviados de tudo isso, nós possamos aprender contigo, Jesus. Aprender aquilo que o Senhor tem a nos ensinar, Senhor, entender os momentos que estamos vivendo, as fases das nossas vidas. Por isso entregamos tudo que temos e somos ao Senhor, ó Pai. E pedimos que o Senhor, ó Pai, coloque o Teu jugo sobre nós, ó Pai. Que o Senhor coloque o Teu fardo sobre nós, a fim de que possamos encontrar descanso para as nossas almas. Senhor, em nome de Jesus, entra nos lares, ó Pai, de todos aqueles que estão assistindo agora esta palavra. E que, Senhor, essas pessoas possam sentir o alívio que existe, ó Pai, quando o Senhor está ao nosso lado. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e por tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer nas nossas vidas, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que você possa ter uma ótima noite e que você possa receber aquilo que Deus tem para você. Deus abençoe.